Após confirmar o quarto reforço, o Inter promete não parar na janela de transferências e segue buscando alternativas para reforçar o elenco de Paulo Pesolano. Quero falar também, gente, sobre a projeção de time do Inter para encarar o Flamengo, jogo na quarta-feira no Maracanã. E o adversário chega em um momento conturbado, afinal, perdeu a sua terceira partida consecutiva e já começa a ter uma certa crise antes de encarar o Colorado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega deixando o teu like, te inscrevendo aqui no canal, hypando o vídeo pra gente seguir crescendo juntos aqui no YouTube. Vamos em busca, né, dos 133 mil inscritos agora. Faltam 900 ali, falta uma galerinha, então vê se tem o botão inscrever-se aqui embaixo que vai me ajudar demais, tá bom? Antes da gente conversar sobre as últimas do Inter, deixa eu lembrar que você pode pagar o seu IPVA de 2026 com até 21% de desconto lá na Zapay, aplicativo que é 100% gratuito, parceiro aqui do canal. Você paga IPVA, licenciamento, multa, tudo de forma parcelada no cartão e ainda lá no final, né, do pagamento pode botar o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento, tá? Então baixa agora o app da Zapay que está disponível aqui na descrição do conteúdo, tá bom? Vamos falar sobre reforços, gente. Afinal, o Inter, né, nessa janela de transferências, já confirmou 4 contratações, né? Acabou trazendo o zagueiro Félix Torres, o volante Paulinho Paula, o Vijagra, que veio do CSKA, né, também volante, e por último o centroavante Alejandro, esse que vai ser apresentado hoje a partir da 1 da tarde, lá no estádio Beira-Rio. Vou estar por lá, né, trazendo todos os bastidores para vocês, tá bom? O que eu quero dizer, gente, é que o Inter promete nos bastidores, e é claro que não há nenhuma fala pública de dirigentes, até porque os dirigentes têm se manifestado muito pouco, né? A última manifestação pública foi do Fabinho Soldado depois da vitória no Grenal, né, por 3-2. E o que se diz nos bastidores é que o Inter segue atento a movimentações porque sabe que ainda tem carências dentro do plantel. O que a gente está vendo fora, né? Fora do dia a dia ali, é o que eles estão vendo também. O Inter sabe que são pelo menos 3 jogadores que precisam chegar para dar um mínimo para o Pesolano trabalhar, né, esta temporada de 2026 com o calendário da forma que está, né, com competições mescladas, agora Gauchão e Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tem a Copa do Brasil. Então o Inter busca pelo menos 3 jogadores. Um é um zagueiro, né, que o Inter quer para ser titular, não é para compor grupo. O Inter quer um zagueiro titular e que preferencialmente jogue pelo lado esquerdo, porque há algumas dúvidas quanto ao rendimento do Vitor Gabriel, que começou o Campeonato Gaúcho jogando com aquele time, né, de garotos, foi promovido, né, ganhou a vaga do Juninho, por exemplo, que é um jogador mais experiente, e quem está jogando com a base agora é o Juninho. O Vitor Gabriel é o titular ao lado do Gabriel Mercado. O Vitor Gabriel não agradou nesses primeiros jogos, tá? O Inter quer um zagueiro mais experiente, né, um zagueiro mais capaz para jogar, né, ao lado do Mercado ou até mesmo do Félix Torres, que ainda está buscando a melhor condição física e técnica para jogar, né, como titular do Inter. Ele ficou muito tempo sem jogar após a má fase que teve no Corinthians. Então o Inter busca um zagueiro, tá? Já foram especulados vários nomes, né? O que o Inter está esperando, na verdade, é o fechamento da janela na Europa, que fecha na maior parte hoje e amanhã, mas também tem alguns mercados que fecham na sexta-feira. Então o Inter deve avançar um zagueiro a partir, né, do fechamento da janela, onde os clubes vão ver, né, quem é que ficou e que está fora dos planos, né, quem é que quer sair e não conseguiu sair e pode trazer, né, o mercado brasileiro como uma alternativa. Aqui eu cito um nome, por exemplo, né, o Gabriel Pereira, que nós falamos, né, lá do Copenhague, jogador, né, que é muito valorizado e que ainda não saiu, né, do Copenhague. O Inter aguarda para fazer uma nova investida. O Inter também quer, gente, um lateral esquerdo, né, entende que o Alisson está vivendo um bom momento, né, que já é um jogador mais pronto do que era no passado, mas ele tem características até semelhantes com a do Bernabé. Ele vai muito bem à frente, mas na defesa ainda deixa um pouquinho a desejar. E o Inter quer um lateral mais defensivo, né, que possa compor ali num modelo de jogo diferente, até para adiantar o Bernabé como um ponta, de repente, e também liberar, né, o Bruno Gomes para atacar um pouquinho mais do lado direito. Então, busca-se esse jogador. E um jogador de lado de campo, né, que não necessariamente é um ponta, pode ser um jogador com características, né, como é o Bruno Tabata, o Gabriel Carvalho, o Maurício, em dado momento foi esse jogador também aqui no Inter, jogador que possa combinar com o Alan Patrick, mas também, né, tem uma função tática importante.
Então são esses três nomes que o Inter está buscando, né? Um zagueiro, um lateral esquerdo e um jogador de lado, né, para compor o elenco do Pesolano. Ainda não tem muita coisa avançada, tá? Não tem um nome que eu possa chegar aqui e dizer, ó, tá negociando e tá avançando com o Inter. Eu tô buscando esse nome, mas ainda não consegui nenhuma informação nesse sentido. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, final na quarta-feira, 7 da noite, o Inter vai ao Rio de Janeiro encarar o Flamengo pela segunda rodada. Vou pro Rio amanhã já, então amanhã à noite já temos live aqui no canal direto do Rio de Janeiro, pra gente trazer tudo, né, de Flamengo e Inter. E a gente sabe, né, que o Inter vai encarar um Flamengo abatido. São 3 derrotas seguidas do Flamengo. Perdeu para o Fluminense no Fla-Flu do Campeonato Carioca, perdeu para o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro e também perdeu para o Corinthians ontem na final da Supercopa do Rei do Brasil. 2-0, né, gols do Gabriel Paulista e do Yuri Alberto. E, cara, é um momento de crise no Flamengo. Não é seja um começo de ano e tal, a gente sabe como funcionam as coisas lá no Flamengo, né? Não ganhou, o pau vai comer. Então, 3-0, 3-0 não, né? 2-0 e 3 derrotas consecutivas do Flamengo. E o Flamengo do Felipe Luiz tem desfalques, né? Não vai poder contar aí com o Jorginho, que foi expulso na estreia do Campeonato Brasileiro. Ontem o Carrascal foi expulso também, né? Numa polêmica, né? Foi um lance no final do primeiro tempo, foi pro intervalo e antes de começar o jogo, o Carrascal foi expulso. Só que a princípio não cumpre no Brasileirão, tá? Cumpre só caso o Flamengo venha jogar numa outra Supercopa do Brasil, tá? Então o Carrascal a princípio joga e quem deve jogar também é o Everton Araújo, né? Volante na vaga do Jorginho. O Paquetá estreou ontem, né? Perdeu um gol feito e quem sabe pode vir a ser titular também, né? Nesse time no Maracanã, tá bom? Já o Inter ficou treinando aí do CT do Parque Gigante desde a derrota para o Atlético Paranaense. Tanto é que a maioria dos titulares não foi a Caxias, a gente viu, né, muito mais jogadores jovens e reservas, né, que compuseram esse grupo, né. O Pesolano também ficou em Porto Alegre no domingo, treinou o time principal, que vai pegar o Flamengo, e depois pegou um carro e foi até Caxias, onde esteve, né, na beira do campo, comandando a equipe. Não deve fugir muito, gente, do time que vem jogando, tá? Com o Rocher no gol, Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres ou Vitor Gabriel e Bernabei. No meio-campo, o Vijagra deve aparecer como titular na vaga do Ronaldo. Ao lado dele, tá? Deve jogar também o Paulinho, com Vitinho, Alan Patrick e Carboneiro. E na frente, né, o Rafael Borré. O Alejandro desembarcou em Porto Alegre e será apresentado hoje de forma oficial, mas a gente ainda não sabe, né, a real condição física desse jogador que vinha fazendo, né, pré-temporada lá em Abu Dhabi, né, pelo CSKA, né, o CSKA que fugiu do inverno russo para fazer pré-temporada. Mas eles ainda, né, vão avaliar a condição física do Alejandro, mas ele deve pelo menos viajar para compor o grupo, mas deve jogar como titular a partir do domingo, 6 da tarde, quando o Inter enfrenta o São Luís pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho no estádio Beira-Rio, tá? Então, Alejandro também deve ser uma novidade para iniciar no banco de reservas. Tá bom, gente? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal, em nome da KTO, kto.bet.br. Lembrando, né, que na quarta-feira tem a chance extra, né, lá na KTO, você pode fazer um palpite e se a sua aposta não bater, você pode ter uma chance extra para se divertir no site da KTO. Lembrando sempre, né, a casa proibida para menores de 18 anos. E para quem quiser brincar hoje, tem Campeonato Carioca, tem Madureira e Vasco jogando a partir das 8 da noite pelo Cariocão. Tem também, né, Campeonato Goiano, tem Premier League, né, com Sunderland e Burnley. Então tem muitos jogos para você se divertir na KTO e a partir de terça-feira também já tem jogos da Libertadores da América, tá? Tem The Strongest e Deportivo Táchira jogando pela fase prévia, tá? Então vai começar um monte de jogo pra gente se divertir lá na KTO. Então vai lá e te registra, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!